9h17, Paulo Sérgio. Hoje é quarta-feira, dia dele, doutor Daniel, aqui com a gente, advogado especialista em benefícios do INSS, para falar sobre aposentadoria especial. Doutor Daniel, seja bem-vindo mais uma vez juntos no Conexão. Bom dia, Baba. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. É sempre uma honra estar aqui podendo levar informação de qualidade, principalmente sobre os benefícios aí do INSS, que é uma situação que todo mundo uma hora vai precisar, que é o seguro aí da vida de toda a população. Então, assim, cada informação que a gente passa aqui é justamente com o intuito de poder orientar e deixar claro de como funciona esse sistema que é bem complexo para muita gente. Muito mesmo, muito mesmo. Só mesmo um grande especialista como você que está toda quarta-feira levando esse poder de informação. Porque eu digo, quando a gente tem informação, a gente, como se sempre diz, a palavra-chave sua é de ordem, é prevenir. Então, prevenção, planejamento, são palavras que a gente precisa ter muito, principalmente quando se trata da nossa vida em relação ao longo de toda essa labuta, desses anos de vida, de trabalho, que a gente precisa se organizar e entender todo o processo de aposentadoria. E hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial, doutor Daniel? E é verdade? Como é que o segurado se aposenta mais cedo, sem precisar completar a idade? Como é que funciona? Baba, esse é um dos benefícios mais interessantes da Previdência Social, que pouca gente conhece, mas muita gente pode ter acesso a ele. Então, assim, toda vez que a gente define algo como se aposentar mais cedo, né, antes de precisar completar a idade, se aposentar com um salário maior, então, assim, geralmente a gente está associando a aposentadoria especial. Só que essa aposentadoria especial, ela precisa de uma atenção também especial, porque ela é bem complexa. Ela é o benefício mais complexo de toda a relação dos benefícios do sistema. A aposentadoria especial, ela é aquele benefício para aquela pessoa que recebe um adicional de periculosidade, um adicional de insalubridade, que precisa de equipamentos de proteção individual. Isso aí está levando já para a parte prática, né? Que nem todo mundo recebe, mas deveria. Mas quem é essa pessoa que recebe esse tipo de adicional? É aquela pessoa que está exposta a algum agente nocivo à saúde, ou seja, algum fator ali no ambiente de trabalho causa algum tipo de lesão ou risco à vida daquela pessoa. Porque a pessoa ela não pode ficar muito tempo exposta a esse risco. Ela não pode passar a vida toda dela exposta a vírus, bactérias, porque em algum momento ela vai ter ali uma degeneração ou algum problema relacionado à saúde. Ou então quando a gente fala também de segurança armada, né, ele não pode passar a vida toda dele ali. Em algum momento, e infelizmente pode chegar esse momento, ele pode sofrer um assalto e aí pode acontecer alguma coisa que pode ceifar a vida dessa pessoa. Ou então também a gente fala muito da questão da energia de alta tensão, ruído, enfim. A gente vai começar a discorrer isso aqui durante a conversa, mas a aposentadoria especial, ela tem essa definição. Você consegue se aposentar mais cedo e com um salário maior, desde que, claro, você procure informação e orientação desde agora. Perfeito, doutor Daniel, especialista em benefícios do INSS, com a gente aqui no Conexão Cultura. Doutor Daniel, certo, então todo mundo que trabalha exposto, né, no caso, que sofre algum risco à saúde, tem esse benefício. No caso, você pode citar alguns exemplos, assim, de profissões que é possível se aposentar mais cedo? Claro, Baba. A gente tem muitas profissões aí que muita gente não sabe, que pode se aposentar mais cedo, como eu falei, com um benefício maior, precisa associar. A gente pode fazer esse prejuízo à saúde. A gente, geralmente, a legislação ela numera 3. A gente físico, químico e biológico. Então, a gente pega ali no questão do biológico, médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório. A questão é do ambiente ali, onde a pessoa está inserida. Aquele ambiente que é empregado exposto a algum risco, então a pessoa ela vai ter acesso a esse benefício. E ela deveria também receber sinal de periculosidade, salubridade, seja o que for, que muitas empresas às vezes não pagam. A gente pode pegar, por exemplo, também eletricistas, correto? Que eles estão trabalhando aí o tempo todo com energia de alta tensão. A gente pode pegar frentista, ele está aí o tempo todo manuseando combustível, química, pessoa que pinta a parede, trabalha com pintura, de carro, né? Também está sempre exposto ali aquele produto químico forte, que precisa de equipamento de proteção, porque ele não consegue nem desenvolver o trabalho dele se a gente tivesse equipamento. Verdade. Ele está exposto. Imagina só, se esse equipamento falhar, tá bom? O que acontece? Ele vai estar prejudicando a saúde dele. Então essas profissões
a gente consegue sim enquadrar, aposentar a pessoa antes da idade e com valor maior de benefício. Perfeito, doutor Daniel Almeida aqui entregando tudo pra gente aqui sobre o direito previdenciário, né? A questão de como especialista de benefício do INSS e hoje sobre aposentadoria especial. Doutor Daniel, é muito difícil de conseguir essa aposentadoria especial e também, no caso, como é que funciona? Qual é o primeiro passo para quem quer se aposentar mais cedo? Como a gente falou inicialmente, essa é a aposentadoria mais complexa do sistema. Então, assim, para a gente poder desenvolver ela, o ideal é que desde agora você já procure a ajuda de um profissional especializado nessa situação. Por quê? Porque existem muitos regulamentos, existem muitas regras que precisam se enquadrar em cada período que a pessoa elaborou. Olha só um exemplo aqui prático. Todo mundo que trabalhou exposto a algum agente nocivo antes de 1994, a gente tem um anexo lá, quando fala dessa legislação. E só o fato dessa profissão estar anotada na carteira de trabalho antes de 94, eu já consigo enquadrá-la como especial. E depois de 94, a gente tem que verificar qual era a profissão e qual era a legislação vigente. Aí entra outros documentos essenciais, como a LTCAT e a PPP. Isso tudo vai verificar se a pessoa está exposta a algum agente, todos os detalhes lá daquela função que essa pessoa exerce, correto? Uhum. Então, é preciso sim, desde agora, verificar isso. Por quê? Porque muitas empresas também não fornecem esse documento de forma adequada. Então, ela tem que procurar desde agora, a gente já consegue corrigir essas falhas. Enquanto a empresa ainda está funcionando, tem um RH legal ali e pode fazer isso. Porque depois que a empresa fechar, já fica muito mais complexo ainda para a gente conseguir realizar essa conversão. É isso aí, às 9h25, você acompanhando a gente aqui, o Conexão Cultura, nessa quarta-feira, o nosso quadro Direito Previdenciário com o doutor Daniel aqui com a gente nessa manhã especial. Tem perguntas aqui, olha, pra gente aqui, doutor Daniel aqui. A pessoa que trabalha, a Luciana do bairro do Atalaia, a pessoa que trabalha com serviços gerais, que limpa banheiros, está dentro desse benefício, doutor Daniel? No escritório já conseguimos enquadrar um auxiliar de serviços gerais que trabalhava no laboratório da UFPA de medicina, certo? E ela fazia a limpeza desse laboratório, tá bom? Então a gente conseguiu comprovar ali, através da PPP, que ela estava assim, o tempo todo com produtos químicos para poder fazer a limpeza da forma adequada. E aí a gente conseguiu sim aposentar ela com, inclusive, não lembro se foi 53 ou 54 anos de idade, só comprovando que aquele ambiente ali, em algum momento ela poderia sim estar exposta a algum agente nocivo. É a questão do ambiente. O ambiente ele gera algum risco à saúde desse trabalhador? E aí a gente pode sim enquadrar como tempo especial. Então a gente pode... Olha outro exemplo, ela falou de auxiliar de serviços gerais. Eu lembrei agora, o motorista exposto a ruído, certo? O tempo todo ali o motor do caminhão, ali aquela questão do trânsito. Dependendo isso também gera do tipo do que ele transporta, por exemplo, quem trabalha com aqueles gases, né, abastecendo hospitais. Esses aí também com certeza estão expostos, entendeu? Ali aquelas válvulas, aquelas coisas. Exatamente, construção civil. Então, assim, é só verificar logo a viabilidade e providenciar a documentação. E aí, assim, a gente consegue aposentar a pessoa mais cedo e com benefício com salário maior. Perfeito, olha isso aí. Então, respondido, né, Luciana da Atalaia? Obrigado pela audiência aí com a gente. 985639937, você pode fazer a sua pergunta aqui pro doutor Daniel com a gente. Doutor Daniel, fale pra gente, tem alguns longos anos de atuação, a gente sabe que você tem experiência dentro dos benefícios do INSS. Você pode citar algum caso interessante do escritório, assim, que conseguiu aposentar o cliente mais cedo, além desse que você falou aqui respondendo ao nosso ouvinte? Ah, claro, Baba, a gente tem vários casos de aposentadoria especial. Tem um caso muito interessante, que é um técnico que ele subiu em torres de telefone para fazer a manutenção. Ele tentou essa aposentadoria em 2013, não havia conseguido, e a gente conseguiu desenvolver falando que sim, ela estava exposta, por mais que ele tenha ali equipamento de proteção individual, o fato dele subir nessas torres, lá no interior, isso gerava um risco, porque se ele cair com uma lesão muito grave, alguma coisa relacionada à saúde, então a gente conseguiu aposentar ele desde 2013, isso foi agora recente. Tem um ouvinte também aqui, o nosso companheiro ouvinte também que trabalha aqui com a gente, o Ronaldo, tem uma pergunta para fazer aqui para o doutor Daniel também, que era... Ele tem 64 anos e vai fazer dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro. E tem 18 anos de trabalho. Certo. 3 meses e 26 dias. E tem direito à aposentadoria? Pois é, isso a gente vai ter que verificar a situação dele. Bora lá. 18 anos, a gente tem que falar que tem ali a questão das regras de transição, né, que mudou. Ele vai completar 64 anos em novembro. Ou é 65?
65 em novembro. 65 de novembro? Então, supostamente, com base nessas informações, ele vai conseguir a aposentadoria. O ideal é a gente verificar como é que está o extrato previdenciário dele, tá bom? O extrato previdenciário, eu sempre falo, a gente vai lá no portal do meu INSS, emite o extrato lá que vai aparecer todos os vínculos que a pessoa tem. Junto com esse extrato, a gente também faz uma comparação com a carteira de trabalho, tá bom? E a gente verifica se você pode ter acesso a essa aposentadoria. No tema de hoje, que a gente fala sobre a aposentadoria especial, se você tiver em algum momento desses 18 anos, tiver feito algum tipo de serviço que o ambiente estava ali expondo a algum tipo de algum agente que prejudique a sua saúde, a gente pode converter esse tempo. Convertendo esse tempo, a gente consegue mais tempo de contribuição, o que gera um valor de benefício maior. Por exemplo, você disse que tem 18 anos, mas bora arredondar aí para 20 anos, né, de trabalho. Caso esses 20 anos de trabalho a gente consiga ali enquadrar como especial, esses 20 anos viram 28 anos. Olha só que legal. E isso ajuda no seu salário. Respondido, então... Ronaldo. Respondido, é isso. Aqui é ao vivo. O programa ao vivo é desse jeito, é orgânico mesmo. Pode procurar a gente depois lá para a gente poder verificar isso, essa viabilidade dessa aposentadoria. Antes da gente encerrar, rapidinho, Daniel, quais são as dicas de ouro para quem está ouvindo a gente que quer se aposentar mais cedo, através desse processo de aposentadoria especial? As dicas de ouro são procurar logo um profissional especializado, tá bom? Podem estar encontrando no escritório lá no ADV Daniel Almeida, ou então no nosso WhatsApp 991460765. Mais um ouvinte aqui ligada com a gente também. Só para responder rapidinho essa daqui antes de encerrar, doutor Daniel. É uma dúvida. Ela trabalhou na VASP, no aeroporto, por 5 anos, de 84 a 89. Que na época tinha periculosidade, né? Ela está aposentada já há 10 anos atrás, com 30 anos de carteira, mas com 54 anos. Ela diz aqui, eu tinha ou tenho direito a recorrer? Nesse detalhe aqui. É a nossa amiga Lurdinha também que está aqui ligada com a gente. No caso da aposentadoria especial, ela quer saber também. Certo. A gente tem que verificar, Lurdinha, se esse período que foi utilizado na sua aposentadoria, ele foi convertido especial ou não. Se ele não tiver sido convertido especial, a gente pode verificar se a gente consegue aumentar o valor do seu benefício, fazer uma revisão ali do benefício. Só que a gente tem que verificar as datas, tá bom? 10 anos é o limite máximo para poder fazer essa revisão. Só que esses 10 anos eles começam a contar a partir de uma data específica. Certo. Então entre em contato com a gente lá, então pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp e aí a gente vai verificar se a gente consegue sim fazer uma revisão do seu benefício para ganhar mais tempo, né? Aumentar o valor desse benefício. Perfeito. Então respondida a nossa grande Lurdinha Bezerra também, o nosso ouvinte, a Luciana também no bairro do Atalaia e o Ronaldo. Gente, obrigado demais, doutor Daniel. É muita gente aqui, nossa participação horária é muito boa. Então, as dicas de ouro, Baba. Muito boa. Planejamento. Procurar desde agora um profissional especializado. Se você recebe adicional de periculosidade, salubridade, equipamentos de proteção, ou se você está exposto a algum agente ali que gere algum risco à sua saúde, procure agora um profissional para poder verificar aí a viabilidade. Porque você vai saber quando você vai se aposentar, você vai saber o valor do seu benefício e o que pode ser feito para melhorar isso. Planejamento. A gente fala muito sobre planejamento previdenciário e isso está atrelado também à celeridade, né? À velocidade. Você não vai aguardar anos para ter acesso à aposentadoria. A sua aposentadoria ela pode ser concedida entre 1 dia, 20 dias, porque já está tudo organizado, já está tudo redondo no sistema. Então procure logo um profissional, procure informação, orientação, para poder logo verificar qual é o tempo certo, se aquele valor que você vai receber está razoável para suas despesas. Enfim, vá atrás de informação, procure logo. É isso aí, doutor Daniel, obrigado. Muito bom. Toda quarta-feira é uma honra poder estar com você e saber que esse retorno dos nossos ouvintes, nosso feedback é tão positivo em relação a isso. Quantas pessoas precisam dessa informação? Sim. E essa informação traz poder, traz revisão, traz dignidade, né? Reconhecimento também pelo trabalho, pelos anos de labuta. Muito obrigado. E a nossa intenção é justamente essa, levar informação e orientação de qualidade para toda a população. Muita gente nem sabia, nem sabe da aposentadoria especial e muita gente tem acesso. E aí já a pessoa não precisar completar 65 anos para se aposentar, e aí ainda mais com benefício com valor maior. Então assim, corre logo atrás, gente. Procure a gente lá no ADV Daniel Almeida, lá no Instagram. É isso aí, anotou lá, Lurdinha? Então, é isso aí. 9h34, obrigado, Daniel. Valeu demais, doutor Daniel, com a gente aqui no Conexão. 9h34, a gente vai de intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Conexão.